Nós estamos falando de 2 dos 4 favoritos, talvez, à conquista do título brasileiro. Verdade. Claro que outros podem entrar, a gente já viu o Campeonato Brasileiro do ano passado mostrar isso, mas Palmeiras e Fluminense são 2 dos favoritos. A questão, e a gente vai falar muito sobre isso no programa de hoje, são os roteiros desses 2 jogos, né? Acho que tem coisas muito interessantes no roteiro do jogo do Fluminense, com 2 tempos absolutamente distintos, mas vamos falar disso depois. E olha, o roteiro do jogo do Palmeiras foi para fazer o torcedor sofrer, porque os 3 pontos vieram como esperados. Agora, a partida do Palmeiras não foi boa, realmente foi um jogo bem abaixo daquilo que a gente está acostumado a ver o Palmeiras jogar. Acho que o Palmeiras jogou bem a metade do primeiro tempo e depois poderia, inclusive com um jogador a menos, no final, ter sofrido o gol de empate, quer dizer, poderia ter, né, com um jogador a mais do que o Cuiabá, no final do jogo, ter sofrido o gol de empate. A gente vê aí, a gente vai ver a defesa depois que o Everton fez. Então, foi um Palmeiras que realmente sofreu bastante mais do que está acostumado. Sente, sim, a falta dos seus titulares, sem dúvida nenhuma, mas acho que contra o Cuiabá em casa, talvez se esperasse, mesmo com um time sem esses titulares, uma vitória mais tranquila. Pois é, pode até pensar em uma vitória tranquila por tudo que ia se desenhando nessa partida. O Endrick consegue marcar os 4 minutos do primeiro tempo e aí no finalzinho do segundo tempo tem um empate do Cuiabá e aí as coisas complicam. E não é que o Cuiabá encontrou um gol ali no finalzinho do primeiro tempo, não, foi construindo aquele gol. Agora o time começou a ficar pilhado e a gente vai mostrar daqui a pouquinho porque o Abel Ferreira foi expulso mais uma vez. Começou aquela história de tolerância zero também, principalmente no banco de reserva, e isso já custou na primeira rodada a expulsão do Abel e um monte de cartão amarelo ali no banco de reserva, Nath. Teve bastante, né? A arbitragem foi realmente bem rigorosa nesse sentido, de não dar voz a reclamações durante a partida. De fato, a gente tem no Campeonato Brasileiro muitas reclamações. A gente vê a diferença dos campeonatos internacionais, e aí eu coloco o europeu, né? Pra cá. É muita reclamação, é muito questionamento, é toda hora pedindo para ir pro VAR, é toda hora reclamando de faltas marcadas ou não marcadas. Uma hora isso vai ter que acabar. E eu acho que passa um pouco do respeito. E aí a gente vai ver os lances daqui a pouco, a gente vai poder discutir bastante, mas eu acho que tem que ter esse pulso mais firme nesse começo para mostrar que vai ser diferente da temporada passada. Certo. Daqui a pouquinho, Renata Roel chega também por aqui, fãs de esportes, e aí ela também vai comentar o primeiro gol do Endrick, porque foi um gol do Endrick já com a nova regra, e aí a gente vai falar sobre isso, e a gente vai falar também sobre esses cartões amarelos que foram distribuídos, e foram distribuídos à torto e à direito, também a expulsão do Abel Ferreira, tá? Aliás, Marcela, só uma coisinha aqui, o jogo do Palmeiras foi impressionante porque ele serviu já para quase que como uma carta de apresentação dessas novas determinações da CBF, seja em relação à linha do VAR, seja em relação à rigidez disciplinar, seja em relação aos minutos de acréscimos. Tudo isso a gente viu e viu demais nessa primeira partida do Brasileiro, uma das 2 primeiras, né? E vamos chamar Djalminha aqui para o nosso Sport Center. Primeira, então, participação do Djalma aqui no Sport Center, para ele falar também, começar a falar desse jogo do Palmeiras. Vitória suada. Deveria ter sido diferente, Djalma? Bem-vindo. Boa noite, Marcela. Boa noite, Natália. Boa noite, Jean. Boa noite ao fã do esporte. Marcela, eu estava empolgado com aquele início do Palmeiras. Palmeiras começou muito bem, até estava gostando desse quarteto ofensivo, com Arthur, com Endrick, com Dudu e o Lopes. E de repente... E o Flávio Lopes, desculpa. E de repente fez o gol e o Cuiabá começou, a partir da metade do primeiro tempo, crescer na partida, igualar. Não sei se esses 4 aí na frente não estavam ajudando tanto na parte defensiva. Sei que o Cuiabá cresceu e a partir do momento em que o Flávio Lopes faz uma falta e leva um amarelo, eu acho que ali o jogo começa a se complicar para o Palmeiras, porque o Abel reclama, leva o amarelo, que na minha opinião, o cartão que o Flávio Lopes recebeu não era uma falta para cartão, mas não justifica essa irritação excessiva do Abel, que ele protestou e a partir do momento em que no final do primeiro tempo teve uma falta no Flávio Lopes, o juiz não deu, seguiu a jogada, teve um impedimento, o Abel reclama, vai expulso. Em seguida sai o gol do Cuiabá e o segundo tempo começa com
um Palmeiras jogando mal, não se encontrando no jogo, sem oferecer nenhum perigo, até que acontece a expulsão do jogador do Cuiabá. Aí sim, o Palmeiras com superioridade conseguiu o gol, mas mesmo assim não conseguiu ter uma boa atuação. Ficou com um jogador a mais, mas não conseguiu criar mais chances, como o Jean falou. No final ali quase foi castigado numa bola de escanteio, mas o Everton pegou muito bem. Mas o importante é que o Palmeiras começa ganhando os 3 pontos. Dentro de casa é importante fazer o dever, mas em termos de jogo, deixou um pouco a desejar. Pois é, o Felipe Augusto do Cuiabá, ele ainda foi expulso aos 11 minutos do segundo tempo, deixou o Palmeiras com um jogador a mais. Você estava falando de um time reserva, mas era um time reserva bem do titular também, né, Jean? Porque assim, a gente tinha o Everton, o Marcos Rocha, o Gustavo Gomes, Murilo e o Vanderlan, o Zé Rafael estava lá, depois entrou o Fabinho, o Gabriel Menino estava também, depois entrou o Richard Rios, o Arthur, que eu imagino que vai ser titular. É bom esclarecer até, Marcelo, não é que era um time reserva, não, de maneira alguma. O time do Palmeiras que entrou em campo é o time titular, aliás, completamente titular, e acho que isso é interessante notar também. Muita gente imaginou, quando o Abel escala os titulares na Copa do Brasil, partindo do pressuposto que vai escalar os titulares contra o Cerro Porteño também, muita gente imaginou. E ele vai poupar no começo do Brasileiro, ao contrário do que fez no ano passado. E não é. Ele coloca o time titular em campo. Tem o Navarro, tem o Lopes, Não, mas é que o Navarro entrou. Tá? A questão é um Palmeiras desfalcado. Eu acho que esse é o ponto. São desfalques que, inclusive, ele vai ter que conviver com esses caras, com esses desfalques por um bom tempo. Seja do Veiga, seja do Rony, seja do Piquerez, o Tabata, que vinha ganhando espaço como titular. Então, ele tem desfalques. Certo. Mas, de maneira alguma, foi o time reserva do Palmeiras. Não, acho que foi o time completamente titular. E acho que por isso mesmo se esperava ou se imaginava uma atuação melhor. O Palmeiras, hoje, acho que teve mais sorte do que juízo, porque realmente não foi uma boa atuação e o resultado poderia ter sido bem pior.